Oi, turma! Continuamos aqui com o aparelho urogenital, parte 2. Vamos continuar aqui falando sobre a pelve renal e o sistema cascata renina, angiotensina, aldosterona. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal Fácil Aprender e compartilhe com os seus amigos. Então, dando início aqui, pelve renal, lembrando aqui é o rim, olha o córtex do rim, córtex. As medulas, ou também chamada pirâmides, né? Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui são os cálices. E aqui eu tenho a pelve renal. A pelve renal é a porção proximal do uréter. Olha o uréter aqui, ó. É o uréter que vai levar a urina que foi produzida aqui no rim. Lembrando que existem os néfrons, que são as unidades funcionais do rim que vão produzir a urina. Então, vai ter a urina aqui que vai ser levada pelo uréter lá na bexiga, na vesícula urinária. Então, o que é a pelve renal? A pelve renal é tipo um funil. Ela vai funilar a urina que é produzida pelo rim. Funil para a urina, fluir para o uréter. Então, a urina vai ser produzida no rim e é como se fosse um funil, que ela vai conduzir aí essa urina para o uréter e o uréter vai conduzir essa urina em um fluxo contínuo dessa pelve, que é a pelve renal, para a bexiga, certo? E lá ela vai inserir lá na vesícula urinária de forma bem oblíqua, como já foi falado na aula 1, na parte 1. Qual é a junção da vesícula urinária com o uréter, dando uma pressão intravesicular. Vamos continuar agora aqui com o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lembrando que o rim, ele também, uma das funções do rim é a produção da renina e também a produção de um outro hormônio, eritropoetina. Mas a eritropoetina ela não entra aqui. Nós vamos falar só da renina. Então, quando houver uma queda da pressão arterial, os rins, lá dentro dos rins, as células justaglomerulares, aqui no rim, vai produzir a renina. Então, a queda da pressão arterial faz o rim produzir a renina, as células justaglomerulares. Esta enzima, a renina, ela vai ser liberada no sangue, lá na corrente sanguínea, liberada na corrente sanguínea. Então, o que acontece? Queda da pressão arterial, o rim, as células justaglomerulares produzem a enzima renina. E essa renina, ela é liberada na corrente sanguínea, lá no sangue. Então ela é liberada lá no sangue. Lá no fígado, o fígado vai produzir uma proteína grande, chamada angiotensinogênio, que vai circular também lá na corrente sanguínea. Então a renina, o que ela vai fazer? Ela vai dividir o angiotensinogênio em partes. E uma parte dessa divisão é a angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai estar lá na corrente sanguínea e ela vai passar lá pelo pulmão, onde a enzima conversora da angiotensina, ou também chamado de enzima de conversão da angiotensina, vai dividir aí. E uma dessas partes vai ser a angiotensina 2. Então, voltando de novo. Proteína produzida lá no fígado, angiotensinogênio. A renina vai dividir essa proteína e uma das partes, vai ser a angiotensina 1, que através do ECA ou enzima conversora da angiotensina ou enzima de conversão da angiotensina, ela vai dividir essa angiotensina. E uma dessas partes é a angiotensina 2, que é um hormônio muito ativo. A angiotensina 1 ela é relativamente inativa. Já o 2 é bem ativo. A angiotensina 2 é um hormônio muito ativo. Então, o que esse angiotensina 2 faz? Ocorre uma vasoconstrição. Ela faz com que as paredes das pequenas artérias, ou seja, as arteríolas, se contraiam. Então, aqui, essa angiotensina 2, uma de suas funções
é lá na arteríolas, são as pequenas artérias, vai ocorrer uma contração dessas paredes das artérias, tendo assim uma vasoconstrição. Aqui, ó, vasoconstrição. Se eu fecho mais a arteríola, o que acontece lá dentro? Fica mais apertado e com isso ocorre o quê? Um aumento da pressão arterial, ou seja, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele deu início porque estava com uma queda de pressão arterial. Então, é como ele vai se ajustando para aumentar essa pressão arterial. Então, ocorre uma vasoconstrição arteriolar renal, tendo um aumento dessa pressão arterial. Também o que a angiotensina 2 faz é um aumento da reabsorção renal de água, ou seja, quando não deixa ser eliminada a água, quando reabsorve essa água, vai ter um aumento também da pressão arterial. A angiotensina 2 ela provoca a liberação do hormônio aldosterona das glândulas adrenais. Aqui está a glândula adrenal ela fica em cima do rim, então a angiotensina 2 ela vai fazer com que essa glândula suprarrenal ela libere a aldosterona. Essa aldosterona vai ser liberada pela glândula adrenal graças à angiotensina 2. E nela vai ocorrer o quê? A reabsorção renal de sódio, ou seja, aqui ó, retenção de sal. Ou seja, ela vai aumentar a pressão arterial. Vindo para cá, aumento da pressão arterial. Então, a angiotensina 2 vai fazer com que essa glândula suprarrenal libere a aldosterona, que vai fazer com que ocorra uma reabsorção renal do sódio, tendo uma retenção de sal, e com isso vai fazer com que aumente a pressão arterial. Bom, além da aldosterona, lá no sistema nervoso central, lá pela hipófise, a neurohipófise que fica lá no hipotálamo, ele vai ter a liberação de um hormônio antidiurético, ou seja, diurese é quando elimina muita água, antidiurético é quando vai ter uma reabsorção dessa água. Tipo, não vai eliminar, ou vai eliminar muito pouco, né? O hormônio antidiurético, o ADH, ou também chamado de vasopressina, lá na hipófise. Então, vai ser liberado e com isso, esse hormônio vai aumentar a reabsorção renal de água e vai fazer com que a pressão arterial aumente. Como não elimina a água, vai aumentar a sede, a pessoa vai ter mais sede, o animal vai ter mais sede, aumentando assim também a pressão arterial. Então, nas glândulas adrenais, a aldosterona aumenta a reabsorção renal de sódio e aumenta a pressão arterial. E também na hipófise, com a vasopressina, que é um hormônio antidiurético, também vai ter aí aumento da reabsorção renal de água, deixando o animal, a pessoa, o organismo com mais sede, tendo uma maior pressão arterial. Então, aqui seria a ilustração, como já foi falado. Aqui temos outra. Então, aqui, a angiotensina 2 vai ter uma vasoconstrição. Aqui, aumento da reabsorção renal também de água. Pela aldosterona, nós vamos ter um aumento da reabsorção de sódio, aldosterona, e aqui não mostra, mas também vai ter a hipófise com o hormônio antidiurético, que vai fazer um aumento da reabsorção renal de água, aumento da pressão arterial. Tudo inicia aqui, né? Ativação. As células justaglomerulares formam a renina porque tem uma queda da pressão arterial. Essa renina ela vai atuar lá no angiotensinogênio, quebrando ela em partes. O angiotensinogênio ele é formado no fígado. E uma das partes é a angiotensina 2, essa através da enzima conversora de angiotensina vai dividir em partes, e uma dessas partes é a angiotensina 2, que é um hormônio muito ativo. Então, como já foi falado aqui, a liberação do hormônio antidiurético ou vasopressina pela neurohipófise, que é o sistema nervoso central, e vai ter um aumento da reabsorção renal de água, com isso, aumento da pressão arterial. Com isso, o organismo, a pessoa, o animal fica com sede e faz com que aumente a pressão arterial.
Aqui uma outra ilustração. Renina, vai lá, vai dividir o angiotensina em partes. Uma das partes, angiotensina 1, vai lá passar lá pelo pulmão, através da enzima conversora de angiotensina, divide em partes, e uma das partes é a angiotensina 2, que vai ter uma de suas funções é a vasoconstrição, que vai ser vai apertar as paredes, vai ter uma contração das arteríolas, vai aumentar a pressão arterial. Vai fazer com que a glândula suprarrenal ou adrenal vai liberar aldosterona, onde vai ter uma reabsorção de sódio, e esse sódio vai trazer mais água, né? Fazendo que aumenta lá a volemia seria o volume, vai aumentar o volume, tendo assim, aumenta a pressão arterial, ou seja, aumenta a pressão, né? Vai aumentar mais a pressão ainda. E aqui a última ilustração, sempre levando ao mesma explicação. O fígado aqui tem o angiotensinogênio, que é uma proteína grande, a renina vem, divide, uma das partes é a angiotensina 1. Aí, ó, quando a angiotensina 1 passa pelos pulmões, a enzima conversora de angiotensina converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, ela vai passar lá no pulmão e aí ela vai converter em angiotensina 2. E aí vai o que? Aumenta a restrição vascular periférica, ou seja, há uma constrição, diminui a excreção de água e sal, ou seja, há uma reabsorção de água e água, com que aumenta a pressão. E aqui nas glândulas adrenais aqui, tem a aldosterona, onde aumenta a reabsorção de sódio pelos rins. Aqui é pelas glândulas suprarrenais, né, para que elas secretam aldosterona, angiotensina 2. E o que está faltando aqui é o ADH, que é o hormônio antidiurético, que a angiotensina 2 vai fazer que na hipófise seja liberada, onde vai aumentar a reabsorção renal de água e aumentando assim a pressão arterial e o animal ou a pessoa vai ficando com mais sede. Então sempre vai repetindo. É a mesma explicação para todas essas ilustrações. Bom, e fica por aqui essa aula. Nos vemos no aparelho urogenital, parte 3. Aula, aparelho urogenital, parte 3. Bom estudo!